Olá, pessoal! Bem-vindos novamente ao nosso podcast Hora da História. Eu sou a Daniela Rodrigues e já raiou a liberdade, né? Finalmente somos uma nação independente. E para conversar conosco sobre o primeiro reinado, eu chamo eles, os nossos imperadores da história. Amanda Monteiro, André Espanhol, Maria Eduarda Bianzeno, João Pedro Soares e Yasmin de Oliveira. Tudo bom, gente? Opa, tudo E certo? aí, beleza? Olá. Opa, boa tarde. É isso mesmo, né, galera? Primeiro reinado, estamos livres, independentes. Não é mesmo? Você é louco, hein, galerinha? Primeiro reinado foi como? Pedrada na mente. Então, gente, vocês sabiam que o corte oficial da política do Brasil e de Portugal fez com que se iniciasse uma nova etapa da história e começasse a construção do Estado brasileiro e da nação? Caraca, mano, que da hora. Mas e aí, João? Então, foi isso mesmo, cara. Não basta apenas você gritar independência ali, né, nas margens do Rio Ipiranga, mas você principalmente precisa fortificar, né, consolidar todo esse processo. E nisso você consegue consolidar isso através de um reconhecimento não só da construção e de instituições jurídicas dentro do próprio Brasil, mas também com relações internacionais, né? Até porque o Brasil, né, estava sendo construído e não é um negócio muito fácil, vamos concordar. E o governo do Dom Pedro I é um baita exemplo de um período que teve grande instabilidade política e também econômica. Então, que inclusive eles obrigaram o Dom Pedro I a ter que renunciar ao trono brasileiro. Isso depois dele ter sido declarado, depois de 9 anos dele ter sido declarado o imperador do Brasil. Isso, é isso mesmo, Amanda. E a independência do Brasil, em 2022, completará 200 anos. Vocês sabiam? E tem as questões polêmicas ainda, então não dá para afirmar que esse processo foi pacífico, né? Então, verdade. Porque, aliás, né, isso vamos dizer assim, é um estereótipo, né, de que a independência foi somente um grito de independência, né? Porque, obviamente, não foi pacífica, né? Se a gente for comparar, obviamente, com os outros países da América Latina, o nosso caso não teve a mesma proporção, não teve a mesma grandeza, mas está muito longe de ter sido um processo pacífico, né? Pô, cara, pior que é verdade, tá ligado? Pô, 200 anos quase os caras, pô, falando nessa de, foi pacífico, não foi, né? Mas, tipo, aqui no Brasil, as guerras duraram quase 2 anos, pra você ter uma noção, e tiveram grande participação popular. Elas foram movidas também contra as tropas portuguesas e os comerciantes portugueses, que eles estavam espalhados por quase todo esse território brasileiro aqui. Um dos lugares também que eles estavam, né, situados foi lá na Bahia, no Maranhão, no Pará e no Piauí. Mano, se for parar pra ver, são bastante pontos, né? E teve conflitos intensos que levaram à morte de milhares de pessoas que criaram também os heróis da independência. Ou seja, pacífico não pode se dizer que foi, né? Mas e aí, Yasmin, o que você tem a falar disso? Mano, eu já ouvi falar disso, tanto que eu sei que em um desses conflitos teve a Batalha do Pirajá, que também é o nome de uma rua que tem uma estátua de um corneteiro. E quem que era esse cara da estátua? Taos. Então, Yasmin, esse cara é o Luiz Lopes, né, que foi um corneteiro muito famoso, ele recebeu ordens do comandante para tocar a retirada dos combatentes lá na Batalha de Pirajara, né? Mas enfim, ele acabou fazendo o contrário. Mas no final, né, deu tudo certo, porque os portugueses, eles ficaram preocupados com o toque do corneteiro e eles saíram de lá, bateram em retirada. E nisso, o Dom Pedro, ele ficou aqui no Brasil por conta que ele ocupou o lugar de Dom João. E Dom Pedro também se mobilizou, contratando, né, inúmeros militares que desassociaram essas lutas na Europa. E que isso, querendo ou não, ajudou no combate da resistência portuguesa, né? E é claro que cobraram algumas boas moedas, né? Nada sai de graça nessa vida. Que foram os famosos mercenários, né? Mano, e põe a moeda nisso, né? Inclusive, o Dom Pedro ele foi obrigado a lançar títulos da dívida pública
Para quê? Para poder financiar essa ajuda que teve da resistência, o que deixou a situação econômica muito prejudicada. Então, olha o cenário disso. Já tinha os gastos com a corte toda, né? Que já tinha deixado o pessoal não muito feliz. Mas esse é um ponto importante de ressaltar, né? A nossa situação econômica pós-independência não era nada aprazível. Cara, verdade. Tanto que um dos principais pontos do primeiro reinado é exatamente essa crise econômica. Aliás, é uma questão também que cercam as polêmicas, né, da nossa independência. Ou seja, uma vez independente político, né, independente econômico. Real, com certeza. E, tipo, era uma das principais permanências coloniais. Porque isso dá o toque de que havia uma limitação da nossa independência política. E essa é até que uma boa questão. Que outras heranças do período colonial, que podemos citar na época desse primeiro reinado, são várias permanências que a gente pode apontar. Além da dependência econômica, também tinha a escravidão. Porque a manutenção do trabalho escravo no Brasil foi mantida por força dos grandes proprietários. Verdade, cara. E foi o regime do latifúndio, né? A economia agroexportadora. Também, né? Pô, você tá ligado que agro é pop, agro é tech, agro é tudo hoje em dia, né? Mas então, tendo uma economia dependente de exportação de produtos primários, essas coisas, como já falamos aqui, tudo isso se consolida mais nesse período, né? Por conta disso, tinha uma centralização política com base nos grandes proprietários lá do Sudoeste, manutenção do trabalho escravo e da dependência econômica, que são as principais permanências desse processo de independência que teve. E isso vale para qualquer período historiográfico, né? Não só nessa parte. Agora vamos falar o seguinte: tá faltando alguma coisa, não tá, galera? Tá faltando o reconhecimento internacional, né? Como é que ficou esse lance, Amanda? Então, Dani, a gente pode chamar, né, como um processo que dialoga entre o passado e um presente permanente ali. Até que algum dia um sobrepõe o outro. E fazendo com que isso vai para uma situação de reconhecimento internacional, que foi problemático e tal. Então, é importante a gente pensar que não basta você só ir lá e declarar e pronto, tá tudo certo. A gente pode usar o exemplo aqui da Praça Melo Peixoto, daqui de Ourinhos, que é uma das mais importantes. Se o desenvolvimento de sistemas for para lá e declarar a independência, não vai mudar nada, porque não adianta você só ir lá e declarar. Pensou? Não vai mudar muita coisa. Verdade, cara. E se não houver reconhecimento internacional, não adianta nada, né? Por conta disso, o Brasil também ficou reconhecido com duas penas em toda a América, em toda a América, né? Perdão. Mas por que disso? Porque as lutas pela independência estavam ocorrendo. A Inglaterra, a maior potência do mundo, né? Que vivia sua revolução industrial. Ela tinha interesse em apoiar essas dependências para acabar com o pacto colonial, ou seja, com o poder das antigas metrópoles sobre as suas colônias. Tanto que os Estados Unidos, né, foi o primeiro país a reconhecer a independência, né? E estava baseado numa doutrina de Monroe, não sei como fala certinho essa palavra, né? E que foi a famosa América para os americanos, né? Vocês lembram disso, mais ou menos? Bom, essa frase aí, né, América para os americanos, tem duplo sentido, né? Aliás, duplo sentido cola na língua portuguesa. Porque os Estados Unidos queriam afastar a ideia da influência europeia sobre a América. Eles não queriam que tivesse essa influência europeia sobre a América, né? Era uma coisa nova. Então, eles foram, em 1824, o primeiro país a reconhecer a nossa independência. Isso quer dizer o quê? Que tava todo mundo de olho no Brasil, tipo a Inglaterra, Estados Unidos. Na verdade, tava todo mundo de olho na América Latina, porque a independência dos países latino-americanos são praticamente conjuntos, né? Mano, pode crer, cara. E em 1825, após uma longa negociação, né, Portugal finalmente reconheceu a nossa independência, né, pô? Finalmente, né? Porque, pô, tava foda já, né, esperar todo esse tempo, mas não foi de graça, né, cara? Ele cobrou alguns cobres por causa disso, e essa cobrança de Portugal era exatamente a dívida.
Eu não sou Ou nenhum seja, né, olhado. cara, ali já começava a nossa história de dívida externa, né? Porque para reconhecer a independência do Brasil, a dívida que era de Portugal com a Inglaterra passou a ser brasileira, né? Então a gente, querendo ou não, começou a assumir essa dívida. Bom, João, realmente foi um grande vacilo. Então, os Estados Unidos, Portugal e Inglaterra, eles acabaram reconhecendo sim a independência do Brasil. E aquela constituinte que foi solicitada antes da independência. Mas tinha um outro problema. Ao mesmo tempo que havia um processo de reconhecimento, a organização de uma constituição interna e as guerras da independência aqui dentro do Brasil estavam acontecendo tudo no mesmo período. Então imagina o caos. Tava complicadíssimo. Tipo em 1223, que ficou pronto o nosso primeiro projeto da Constituição, que ficou conhecido como a Constituição da Mandioca. Realmente um nome inusitado. Mandioca, olha o nome que eles foram inventar, né? Mas essa Constituição da Mandioca, eu ouvi dizer que era anti-absolutista. Por quê? Porque ela pretendia diminuir os poderes de Dom Pedro. Ela era também era anti-lusitanista, porque essa Constituição previa que nenhum português que nasceu lá em Portugal poderia ter um cargo de confiança no Império, que surgia dentro do Império Brasileiro. E era classicista também essa Constituição, porque estabelecia que só os proprietários da terra poderiam votar. Você poderia ser o comerciante mais rico, mas se não houvesse uma venda proveniente de produção agrícola, você não poderia votar. Mano, isso é estranho, né, cara? Não é um voto censitário, baseado na produção de mandioca, macaxeira, aipim, enfim, tudo a mesma coisa, tá ligado? Mas por que que foi usado esse produto? É porque a mandioca, querendo ou não, é um produto nacional, né, cara? Já é utilizado há bastante tempo. E ele tem essa questão da flexibilidade de poder ser produzido em todas as regiões do país, né? E, né, a mandioca, a farinha de mandioca, enfim. E a mandioca também, por curiosidade, ela é conhecida como pão da terra. E dela se fazia outros produtos, né? Tipo a farinha de mandioca, por exemplo. E em todas as regiões se produzia a mandioca e foi usado como produto base para uma equivalência econômica, né? Já que ela tinha essa flexibilidade de ser produzida em todas as regiões do país, né? Ah, e vocês acham que Dom Pedro gostou? Não gostou foi nada desse projeto Mandioquinha. A ideia dele era ser um imperador absolutista, né? E por esse projeto Mandioquinha, ele poderia limitar os poderes do Bambambam. Bam, Bam. Então, o que ele fez para acabar com essa palhaçada, Amanda? Você sabe me dizer? Então, Yas, Dom Pedro ele resolveu da melhor forma possível. Ele determinou que fechasse o Congresso, assim, simplesmente. Ele prendeu os parlamentares e ele recomendou uma nova Constituição, tipo, que seria organizada por um grupo escolhido por ele, ou seja, ia fazer as vontades dele. E, enfim, resultou na primeira Constituição, que foi a Constituição de 1824, que finalizava a relação entre a elite liberal, que queria um projeto liberal de monarquia, e Dom Pedro, que queria uma monarquia absolutista, né? Nossa, quanta confusão, viu? Tudo porque Dom Pedro queria o poder absoluto. E agora vamos falar sobre a primeira Constituição do Brasil em 1824. O que você tem a dizer sobre isso, Duda? Bom, primeiro de tudo é que essa Constituição foi imposta por Dom Pedro I. Ela defendia que o poder do Estado deveria ser dividido em 4, que seria o poder executivo, legislativo, judiciário e o poder moderador. Vocês já devem ter ouvido falar disso, né? E ele era conferido exclusivamente a Dom Pedro I. E também mantinha o poder sobre as forças armadas, ou seja, ele mandava em tudo, né? E o Dom Pedro I, ele também poderia nomear os presidentes de província, que hoje são chamados de governadores estaduais. Ele também havia o regime de padroado régio, que permitia que Dom Pedro fosse chefe da Igreja Católica no Brasil, onde ele podia nomear bispos e autoridades religiosas em todo o território nacional. Porque
no final você vê, né, que ele que mandava tudo, decidia os governadores, né, decidia os papas, os chefes da igreja, ele que mandava na Força Armada, enfim. Então essa era a constituição dele, né, que era imposta por ele mesmo. É louco, mano. Então, Dom Pedro saiu dando mandioca pra todo mundo, né, velho? Ele gosta. Então, nesse caso, ele tava com tudo na mão, com esse poder moderado, né? Ele podia fazer qualquer coisa que ele quisesse, que era, pô, ele que mandava mesmo, então não tem problema de fazer qualquer coisa que ele não vai preso, né? Então, dá a sensação de, pô, quase todo mundo poder fazer isso, mas agora já não pode mais, né? Realmente, André, e com tudo isso, obviamente, querendo ou não, gerou alguns protestos, principalmente na região nordeste do Brasil, né? E foi lá onde estourou a Confederação do Equador, né? Que foi uma revolta que se iniciou em Pernambuco, né? E essa revolução reuniu alguns estados também, né? Não foi somente o estado de Pernambuco em si, também foi o estado do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas e principalmente, né, óbvio, Pernambuco. E por causa desse autoritarismo de Dom Pedro e a decadência da economia nordestina, né, por isso que iniciou na região Nordeste, que vivia do açúcar e da produção de algodão, acabou causando uma revolta, ou seja, o autoritarismo dele, mais a questão da crise econômica que os nordestinos estavam vivendo, eles, né, ficaram bravos com tudo isso, foram se desgastando conforme o tempo e causaram essa revolta, né? E com isso, Dom Pedro mandou uma pessoa para lá que não era um cara assim muito querido pelo pessoal, né, nordestino. Realmente, os nordestinos, eles queriam um outro governador e o Dom Pedro mandou um outro, né, que eles não gostavam. Isso daí foi complicando mais pro lado do Dom Pedro. E essas pessoas insatisfeitas do Nordeste acabaram tomando o poder e derrubaram o governo que foi nomeado por Dom Pedro, né? Então, meio que eles não gostaram de como estava sendo o governo de Dom Pedro. E depois disso, eles declararam a separação do Rio de Janeiro e criaram um país chamado Confederação do Equador, que é o nome da revolução. E sabia que eles adotaram um regime republicano e federalista? Essa Constituição é uma Constituição liberal que também igualava os direitos e ela abolia a escravidão. Só que esse movimento acabou se rachando por dentro, acabou tendo alguns problemas, conflitos internos. Então, Dom Pedro ele não perdeu a oportunidade, ele é ligeiro. Ele usou seus militares para acabar de vez com essa Confederação do Equador, porque ela estava instável. Então, Dom Pedro ele viu uma brecha para poder acabar logo de vez e retomar esse país, digamos assim, para ser mais do território nacional, para virar de novo do Brasil. Isso aí, Dani. Mas agora, pensando assim, parece que Dom Pedro estava bem feliz, né? A Constituição garantindo os seus poderes, as suas regalias e abafando essas revoltas, essas revoltas que ele mesmo causava. Aparentemente, ele estava todo felizão, né? Você confirma isso pra gente, Yasmin? Cara, eu acho que eu não diria isso, até porque ele vivia um inferno astral, né? Porque tinham projetos distintos, diferentes entre ele, absolutista, e a elite liberal, que incomodava ele pra caramba. E, bom, só assim, de curiosidade, né, a Constituição de 1824, ela durou 65 anos e foi até hoje a que durou mais tempo no Brasil, né, que mais vigorou no Brasil. E realmente a vida de Dom Pedro não foi muito fácil, né? Foi bem conturbada, né? Então, esse é um assunto para o próximo episódio aqui no podcast Hora da História. Então, se você não está nos ouvindo agora, ficou até o final. Um grande abraço. Não deixe de curtir nosso vídeo, se inscrever no canal para acompanhar e receber as futuras novidades. É isso. Nós nos despedimos por aqui. Falou! Valeu, galera! Beijinho. Falou, pessoal! Falou!